Oi, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Esse é o canal Conta uma História e eu sou Gal Andrade, sua contadora de histórias. Eu sei que vocês voltam aqui várias vezes para ver os vídeos do canal, procurando charme, beleza e carisma, porque eu sou muito humilde. Eu tô aqui com meu amiguinho, meu assistente, o Zé, e ele estava ansioso para voltar aqui no canal. E hoje eu tenho uma novidade. Vou contar uma história para vocês, mas aqui nos comentários eu quero que vocês deixem uma palavra referente à história que eu vou contar. Essa palavra tem um spoiler, é que eu vim com a camiseta verde, para que vocês tenham ideia do que apareceu na história e o que eu quero que vocês escrevam, se vocês gostam ou não dessa coisa que apareceu na história. Eu sei que a mitologia japonesa é muito rica, muito curiosa. Então eu escolhi uma história incrível, que ela é ao mesmo tempo engraçada e também assustadora. É a história do Kappa. Na história do Kappa existe a descrição de que ele é um bicho estranho, mas curioso. E dizem que ele é do tipo de um yokai, que vivia em lagos e rios. Ele é descrito como o formato de uma tartaruga. Se vocês assistiram o filme Tartaruga Ninja, vão ter essa percepção, né, de como ele é. Possui o tamanho de uma criança pequena. Então, a descrição dá para você imaginar. Geralmente, medindo entre 60 centímetros e 1,5 m. Eu sei que fábulas, histórias, assim, da mitologia, elas têm descrições variadas, né? Então você imagina que ele não é tão alto. Por exemplo, ele mede de 60 centímetros a 1,5 m, de acordo com a descrição. Mas eu tenho 1,5 m, por exemplo, e eu não sou tão alta. Então, a pele dele é escamosa, escorregadia e varia entre um tom de verde, amarelo e azul. Sua característica mais marcante é a cavidade no topo da cabeça. Eu vou explicar mais detalhadamente a cavidade, porque é uma característica dele marcante. Calma, calma, Zé. Vou explicar. Zé tá perguntando que também não entendeu. Ele tem uma cavidade. Parece um pires ou uma tigela, que deve estar sempre cheia de água. Vocês vão entender quando eu for contando a história. E não esqueçam, eu vou falar durante a história um objeto, algo que tem a cor verde, como essa minha camiseta. E eu quero que vocês escrevam o nome do objeto, da coisa, no comentário. É muito marcante nessa história. Então, o pires ou tigela que deve estar cheio de água, porque a água é a fonte da sua força vital e de poderes sobrenaturais. Ou, se ela for derramada, o Kappa ficará extremamente fraco ou pode até morrer. O Kappa possui um casco rígido em suas costas, muito similar à de uma tartaruga. Muitas vezes é descrito como um bico de pássaro ou uma tartaruga no lugar da boca. Ele tem olhos grandes e expressivos. Algumas versões retratam o Kappa com um rosto mais parecido com o de um macaco. Então, fica variando a história entre tartaruga, pássaro ou macaco. Algumas versões, eu falei, né, retratam o rosto dele. Suas mãos e pés são palmados, com membranas e dedos. Calma, Zé, vou explicar também o que são palmados, para facilitar a natação. Algumas descrições afirmam que seus braços são conectados internamente, de modo que, se você puxar um braço, o outro encurta. Seu cheiro é descrito como de um peixe podre.
Embora pequeno, o capa é conhecido por sua força sobre-humana, especialmente dentro d'água, onde costuma desafiar humanos para lutas de sumô. Dizem que o capa adora pepinos. E se você jogar um pepino no lago onde o capa vive, ele pode sair da água para pegar o pepino. E enquanto ele está distraído, você pode fazer o pedido ou até mesmo enganá-lo. Mas cuidado, ele é esperto e pode te surpreender, pois não é tão fácil assim enganá-lo. Outra história conta que o capa é muito educado e se você fizer uma reverência para ele, o capa vai fazer o mesmo. E como sua concha está cheia de água, ele vai derramar tudo e ficar sem forças. Aqui no meu caderninho, a anotação também tem um spoiler da cozinha do objeto que eu quero que vocês escrevam aí, que eu falei algumas vezes. Uma outra história interessante é do capa travesso. Essa é bem engraçada. O capa pode puxar as pernas de alguém que está na água ou fazer coisas estranhas como isso. Mas se você for uma pessoa legal, ele pode te ajudar. Eu vou contar uma outra história também. Que é o capa sumier. É um nome diferente. Calma, meu amiguinho. Espero que eu vou explicar. Dizem que um artista japonês estava tendo dificuldades para pintar o quadro de um capa. Um dia, quando estava perto de um lago, o capa apareceu e começou a posar para ele. O artista fez o desenho incrível e, em troca, o capa pediu que ele pintasse o sumier. Sumier é um desenho com poucas cores ou até mesmo preto e branco e foca em transmitir a energia e a simplicidade do momento. É uma arte zen, relaxante, né? Um sumier famoso é o capa brincando com um pepino. Vou contar uma outra história, que a do capa é o cavalo. O capa sequestrou o cavalo de um fazendeiro, que desesperado, já que aquele cavalo era bonito, de raça, era um cavalo de estimação, e ele amava aquele cavalo e pediu ajuda a um sábio. O sábio lhe disse: o capa gosta de desafios. Peça para ele fazer algo difícil, como encher um saco com som, tipo o som do vento. O fazendeiro fez o que o sábio lhe sugeriu e o capa aceitou, né? Ele gostava de desafios. O capa fez tanto esforço, né, durante o desafio, estourou o saco. E com o barulho, o cavalo correu. O capa teve que devolvê-lo ao fazendeiro. Agora, o final da história, eu espero que vocês já saibam qual é a palavra e já tenham escrito aqui nos comentários. Uma palavra que eu falei inúmeras vezes, uma coisa que o capa gosta. Vai uma dica, né? Bem legal, da cor da blusa, apesar de que a blusa não é tão escura, e o objeto verde. O nome é o capa e a promessa. Um capa fez amizade com um ser humano chamado Kenji. Mas seu avô, né, no caso o avô do Kenji, ficou doente. E a única erva que podia curá-lo crescia apenas no fundo do lago, onde o capa vivia. O capa, percebendo a tristeza de Kenji, já que eram amigos, né? Amigos sentem quando o outro está triste. O capa ofereceu em troca da erva: se me trouxer um pepino fresco todos os dias, por 1 ano, eu te darei a erva. Kenji concordou, levou pepinos frescos
para o capa durante 1 ano e o capa lhe deu a erva, o avô do Kenji ficou curado. Então, a mensagem que eu quero deixar, além desse pedido para que vocês escrevam o nome do objeto que eu falei várias vezes, que é da cor verde, é sobre a gratidão, né? Porque ele pediu algo, mas ele deu a erva que curou o avô do Kenji. Então, quando a gente é grato, a gente cede aos pedidos dos amigos. Eu espero que vocês tenham gostado da história, apesar de ter sido longa, mas é uma história bem interessante, que fala coisas engraçadas e também assustadoras, porque o capa é um animal assustador. E eu espero que vocês voltem sempre aqui no canal. Beijo, tchau!